Olá, meu nome é Gustavo Françoso, eu sou aluno do curso de Sistemas de Informação da Unipar e eu vou apresentar para vocês um resumo sobre interação humano-computador, os conceitos, técnicas e desafios e o porquê que ela é tão importante e tão falada nos dias de hoje. Primeiro a gente tem a introdução. O que seria a interação entre humano e computador, conhecido como IHC? Ela é uma área que ela foi criada lá em 1980, né, que ela buscava aprimorar a interação entre o humano e o computador, colocando assim o usuário no centro de todo o processo no desenvolvimento das interfaces. E como seria colocar o usuário no centro desses processos para a criação das interfaces? Seria você ver a necessidade do usuário, seria você projetar aquilo para se tornar algo mais agradável na experiência que o usuário vai ter utilizando aquele sistema ou interface. Não tem como a gente falar de IHC sem mencionar o que é a UX, né? A UX ela está intimamente ligada com o IHC porque ela meio que complementa e incrementa o IHC. A UX significa experiência de usuário ou User Experience, que nela envolve aspectos como a utilidade, a facilidade de uso e o prazer proporcionado em toda a interação com a sua interface. O objetivo da UX é criar interfaces que elas não apenas vão cumprir as suas funções, mas elas também proporcionem uma experiência positiva e satisfatória no uso dos seus usuários. E por que ela está ligada com o IHC? Porque o UX, ela tem que conhecer a fundo o seu usuário. Então, eles utilizam técnicas de design como persona, jornada de usuário, arquitetura de informação, né? E dessa forma, a área de UX, ela expande o escopo de IHC, preocupando-se com a experiência humana de forma holística, como um todo. Os conceitos principais de HC são a usabilidade, a acessibilidade e os fatores humanos. A usabilidade ela está mais referente à facilidade de uso de uma interface, o sistema, né? O sistema ele deve ser eficiente e satisfatório para o usuário. Isso significa permitir que o usuário realize as suas tarefas de forma rápida, precisa e com o mínimo de esforço necessário, e também garantir a ele uma navegação limpa e agradável. Também a gente tem a acessibilidade, que ela está mais relacionada à inclusão de pessoas com deficiência, né? A gente sabe que pessoas com deficiência elas possuem certas barreiras na hora do uso com essas interfaces. Então, a acessibilidade ela vem aí para eliminar essas barreiras e promovendo funcionalidade que atendam todas as necessidades de todos os usuários. Isso é um pouco difícil, mas a gente tenta abranger o máximo de necessidades possíveis. E também a gente tem os fatores humanos, que são os aspectos cognitivos, ergonômicos e emocionais que influenciam diretamente na interação com a sua interface ou sistema. Conhecer esses fatores ele é fundamental para projetar os sistemas adequados a diferentes perfis de usuários. A IHC ela possui alguns desafios. Eu mencionei anteriormente o desafio da acessibilidade, porque é realmente um problema muito difícil de lidar, que é abranger todas as deficiências para conseguir ser acessível para todo mundo. E eu falei que também que como desenvolvedor a gente sempre tenta incluir o máximo de pessoas, né, para atingir a maior parte possível, né, tentando sempre incluir o máximo de pessoas possíveis. Mas também tem outros problemas, como por exemplo a sustentabilidade, as cidades inteligentes, né, a inclusão digital, que ela é muito importante, a ambiguidade, a tangibilidade e valores humanos, né? E por que esses são desafios bem pertinentes, né? Porque como as interfaces, como a tecnologia vinha avançando bastante, né? Como por exemplo smartwatches, aplicativos de saúde, né? Essas interfaces elas também precisam evoluir constantemente, né? Então você passar esses valores humanos para essas interfaces acaba por se tornar uma tarefa bem difícil, mas, né? Com o avanço tecnológico disso, creio que algum dia a gente consiga achar soluções para esses problemas, né? Aqui estão minhas referências que eu usei para fazer o artigo e muito obrigado por assistir.